Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e eu quero começar pedindo a sua ajuda. Se você chegou, não está inscrito no canal e puder, se inscreva, ative as notificações, deixa like se gostar do vídeo. Se não gostar, manda o dislike, comenta, compartilha. Tudo isso é muito importante para nós. Pessoal, vocês devem estar acompanhando aí, né, o dólar caindo. Muita gente não entende o porquê e eu vou tentar explicar o que está acontecendo e os impactos disso lá na frente. Tem gente até elogiando o Bolsonaro, mas é preciso entender que o que está sendo feito agora já foi feito por Fernando Henrique e foi feito por Lula, e quem denunciou isso num vídeo recente foi Ciro Gomes. Eu vou trazer para vocês. Mas por que a gente está vendo o dólar caindo? Tem a ver com a taxa Selic subindo, subiu mais um ponto essa semana, está agora em 11,75. E a taxa Selic foi aumentada por quê? Os economistas, que vão na Globo News, que vão nos principais jornais, dizem que é para conter a inflação. Só que a nossa inflação não é de demanda, não tem mais gente querendo comprar do que nós conseguimos produzir. A inflação aqui, ela tem alguns pontos que acontecem porque nós não temos um governo comprometido com o povo, mas comprometido com o sistema financeiro e também com uma pequena minoria bilionária. Hoje, por exemplo, a inflação aqui acontece em grande parte por conta da dolarização da nossa energia elétrica. O governo não faz praticamente nada de estoque regulador de alimentos, que também é importante para controlar a inflação, e principalmente sobre a questão dos combustíveis. A nossa Politipreço Petrobras, em que nós variamos o preço que é cobrado do consumidor de acordo com o dólar e com o preço do barril lá fora. Então, em vez de você cobrar o custo mais um lucro ok, faz parte. As petroleiras do mundo, o lucro é em torno de 6%. No Brasil está quase 40% ao ano. Tanto é que essa montanha de dinheiro, da ordem de 106,6 bilhões de reais, foi transferida. Parte vai para a União, que é acionista da Petrobras, mas a grande maioria vai para onde? Bolso de acionistas. E grande parte desses nem no Brasil estão, são acionistas lá do exterior, que nem imposto sobre esse lucro eles pagam. Então o Brasil, em vez de mudar essa política, isso aqui não depende de STF nem de Congresso, como o Bolsonaro tenta mentir, só depende o quê? Da vontade dele. E o Ciro Gomes, que criou um quadro no seu canal chamado Giro do Ciro, e teve lá um espaço dedicado para o Ciro Comenta. Foi comentar notícias, falou do Boulos ter desistido em São Paulo, do Braga Neto, possível vice de Bolsonaro, falou sobre um trabalho maravilhoso feito pela CUFA e falou também sobre essa questão do dólar e explicou de uma forma muito tranquila e fácil de compreender o que está por trás disso. Vejam então o vídeo do Ciro e em seguida eu volto para mostrar o impacto disso na vida das pessoas, porque é isso que importa, e o que Bolsonaro e Lula tentam fazer para desviar o assunto disso, porque ambos estão comprometidos com o sistema financeiro. Eu volto em seguida. Mas chega aqui, que eu quero que a população veja um assunto que não é popular, mas que nós temos que fazer que seja popular. Vê essa manchete aqui do Globo de hoje. Dólar é negociado a R$ 4,91 após fechar abaixo de R$ 5 pela primeira vez em 9 meses. Então isso está lá na página de economia, do Globo, como está ali meio que nas páginas de economia de todos os jornais do Brasil. E parece ser um assunto para economistas, não é. Subiu o dólar, o preço de tudo sobe. Uma causa importante da inflação brasileira é isso. E o que é que fazem os políticos na antecedência das eleições? Olha, esse filme eu já vi, quem quiser pesquisa no Google. Lá atrás, com a fraude da reeleição do Fernando Henrique. Esse filme eu já vi com o Lula, que explodiu nas costas da Dilma, o mesmo gente, o mesmo partido, a mesma turma, o mesmo assessor econômico, que é o Guido Mantega. E agora esse filme está sendo tentado ser repetido como tragédia pelo Bolsonaro. O que é? Você começa a manipular o valor do real com o dólar para tentar fazer as coisas ficarem, na véspera da eleição, menos caras, no caso brasileiro presente, ou mais baratas. Como é que eles fazem isso? São dois movimentos. Um movimento é completamente artificial e politiqueiro. É como a gente cuspir para cima. Aqui no Ceará, no interior, a sabedoria popular ensina para a gente. Se você cuspir para cima, não tem perigo, vai cair de volta na sua testa. Pois mal comparando, como faz a sabedoria matuta aqui da minha gente, não é? É como cuspir para cima. O governo faz o quê? Aumenta o juro, alopra a taxa de juro, arrebenta o crediário da população, arrebenta o endividamento das famílias, arrebenta o endividamento das empresas, leva toda a economia à falência, mas com juro alto,
acende uma luzinha na especulação financeira internacional. Lá em Wall Street, na City em Nova York, na City de Londres, no índice Nikkei no Japão, aparece no computador da meninada lá dizendo: opa, o Brasil está pagando um juro mais alto do mundo. Aliás, 10 vezes o juro mais alto do mundo. 10 vezes o juro mais alto do mundo. Aí eles pegam a montanha de dinheiro de dólar especulativo e vêm aplicar overnight, ou seja, por um dia, para especular no juro brasileiro. Dinheiro quente, aplica diariamente e fratura no juro. Quando essa montanha de dólar artificial entra na economia brasileira, parece que começou a sobrar dólar, aí o real se valoriza. E o resultado prático, o país logo depois tem uma farra de consumo e depois quebra. Isso é a inflação brasileira. Desastre de governo, incapacidade de governar, e vão tentar manipular o câmbio, a taxa de juros, a taxa de câmbio, mais uma vez, para enganar a população e, em seguida, quebrar o Brasil. Esse é o comentário da economia de hoje. Bom, então vocês viram aí um vídeo, o Ciro explicou direitinho, mas é bom a gente tentar esmiuçar um pouco mais. Então, o dólar caindo de forma artificial, como estão fazendo, as pessoas ficam felizes com o aumento momentâneo do poder de compra, né, o poder de consumo, e isso pode ajudar Bolsonaro a melhorar sua popularidade. Pode. Que a gente observa também que as pessoas estão com tantos problemas e cansadas de Bolsonaro que não existe garantia de que isso será revertido em votos. Vamos ter que aguardar um tempo para ver o impacto disso. Só que o detalhe é o seguinte, aqui está um ponto que a gente tem que ajudar as pessoas a entender. Essa conta, ela vem para todo mundo. O aumento do juro, o aumento da Selic, por exemplo, impacta na vida das empresas. Empresa brasileira hoje, que pega no banco um capital de giro, a 1,5%, 2% ao mês. E essa empresa brasileira, se for, por exemplo, uma indústria que quer exportar o seu produto, ela vai concorrer com uma empresa lá fora que pega 2% ao ano. Então isso aqui já dá uma diferença muito grande entre concorrentes. Então o juro alto prejudica a indústria nacional em especial, e também, mesmo que não seja indústria, comerciantes vão pegar um juro para fazer um investimento, para reformar a loja, para aumentar o estoque, vão pagar mais caro para quem? Para o sistema financeiro. Impacta na vida das pessoas. No cartão de crédito, por exemplo, hoje o juro do rotativo no cartão de crédito, na maioria das bandeiras, gira em torno de 300% a 350% ao ano. Então isso aqui é um absurdo. E um detalhe, quando a Selic cai, a gente não observa, eu falo isso que eu sou pequeno empresário aqui na cidade de Uberlândia, a gente não percebe os juros nos bancos caindo na mesma proporção. Aí cai só um pouquinho, mas quando a Selic sobe, rapidamente os bancos repassam esse aumento para aqueles que querem pegar algum empréstimo. E com tudo isso, a economia dá uma desaquecida. Esse ano, por exemplo, a previsão do crescimento do PIB é 0,3%, 0,5%. E aqui não tem mais desculpa de pandemia, de STF, de Congresso, tudo mentira para não admitir a incompetência deste que nos governa. E aí, qual que é o outro impacto desse aumento da taxa Selic? Maior compromisso da União com o serviço da dívida. A cada 1% que sobe, isso o Jornal Nacional não mostra. Aumenta mais ou menos 40 bilhões daquilo que nós gastamos por ano com essa dívida. Então, como nós estávamos aí com ela em torno de 2%, a Selic 2%, agora 11,75%, em um ano nós aumentamos o compromisso em praticamente 400 bilhões. Mas esse gasto poucos questionam, a maioria aplaude ou não está nem aí, porque estão intoxicados ideologicamente ou a serviço de banqueiros e acham que essa é a fórmula que vai resolver o problema no Brasil, que é muito mais grave do que parece, é um problema estrutural. E aí, se alguém fala que tem que aumentar os gastos com educação, com saúde, muita gente até concorda. Fala, opa, beleza, só que não pode furar o teto, né? O meu teto, minha vida. Que na prática, Bolsonaro deu um jeito de driblar esse teto de várias formas, mas ele tá aí. Na prática, congelando investimentos ou eliminando, né? Praticamente o Brasil hoje não tem mais investimento público. Então, para juro da dívida, não tem teto, né? Esse dinheiro corre solto, né? Tirando de quem trabalha e produz e mandando para quem vive do rentismo ou da especulação financeira. E esse modelo, meus amigos, não é invenção do Bolsonaro. Isso começou com o segundo mandato do Fernando Henrique, passou por Lula e Dilma, que se dizem de esquerda, passou por Temer e tá aí agora. É a mesma política econômica, meta de inflação, câmbio flutuante, superávit primário. E para que a sociedade não discuta isso,
né, que na prática eles estão do mesmo lado, então polarização só dependendo do tipo de interpretação que você faz do cenário. Mas em termos de modelo econômico e também de governança, estão todos eles juntos. E Ciro Gomes tem denunciado insistentemente isso, não é de agora. No primeiro mandato do Lula, o Ciro era ministro dele, e o Zé Alencar, vice do Lula, denunciavam isso na época, em 2003. E tá aí até hoje. E aí, o que eles fazem? Distraem a sociedade. O Lula, para não colocar o dedo na ferida, porque não tem moral para isso, porque ele pagou os juros mais altos do mundo na sua época, fala em quê? Picanha, cerveja, conta a história da maçã, aí fala que tem que pôr o pobre no orçamento. O orçamento de quem? Do Bradesco? Orçamento do Itaú? Do Santander? Porque não adianta você jogar migalhas para os pobres enquanto se transfere essa fortuna de dinheiro durante o governo do PT, 4 trilhões e 88 bi saíram da União e foram para os banqueiros. No mesmo período, o pobre no orçamento do Lula recebeu 332 bi no Bolsa Família. Então fica distraindo o povo e não toca na ferida. Bolsonaro não fala nisso, mas fala em quê? Temos que lutar contra o comunismo, o esquerdismo, uma madeira disso, kit gay, aí critica o vídeo do Gentili, Golden Shower, aí derrama farofa e tá todo mundo falando da farofa do Bolsonaro, anda de jet ski, todo mundo critica o jet ski. Então, enquanto a gente fica discutindo coisas miúdas ou que nem existem, o que impacta na vida das pessoas, tem pouca gente falando. Candidato à presidência da República, você pode gostar de vários, não tem problema. Eu vejo qualidades num, qualidade nos outros, vejo defeitos aqui, defeitos ali, mas essa discussão de mudar esse modelo econômico, sabe quem está fazendo? Somente Ciro Gomes. Não tem nenhum outro, nenhum. Todos eles rendidos a esse sistema. Agora, antes que venha alguém aqui e fale, William, até que Bolsonaro tentou, que ele é um antissistema, mas o sistema é muito difícil. Mentira, o Paulo Guedes é o representante do sistema no governo. E ele não chegou agora, depois que Bolsonaro se rendeu ao centrão. Que você tem sistema financeiro, político, ok. Mas Bolsonaro já estava vendido e rendido antes de ser eleito. Paulo Guedes, posto Ipiranga, tá aí até hoje. Né? Já caíram tantos ministros, mas esse continua firme e forte até o fim, parece, né? Como ficou até o fim Meirelles com Lula? Era outro representante do baronato, do sistema financeiro, lá no Banco Central. Ficou, e aí tá aí, o Lula vive falando que vai que ele e o Meirelles se encontrem de novo. Tem gente falando que no eventual governo Lula o Meirelles pode voltar a fazer parte dele. Esse é o Brasil, meus amigos. Ou a gente discute isso, ou o Brasil simplesmente não vai crescer. Você cresce 1, 2 pontos, 3, cai 1, 2, aí fica 0, alguma coisa e fica. Enquanto isso, vem novas pessoas nascendo, demandando novos serviços, novas escolas, novos postos de saúde e não tem dinheiro para isso. Mas dinheiro para juro, esse aí nunca faltou. Nem nos governos petistas, nem nos governos tucanos, nem no governo Bolsonaro, nem no Temer. Por isso é importante a gente insistir nesse tipo de debate também, né? Escancarando que essa coisa de Bolsonaro e Lula serem diferentes são em vários aspectos. Mas modelo econômico, ó, nesse aí eles estão grudadinhos um com o outro. Meus amigos, é isso. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo no canal Politizando.